Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Hoje, qual que é a nossa maior esperança? O que a gente mais quer? Alguém sabe? Qual que é a nossa maior esperança? O céu, a volta de Jesus. Hoje a nossa maior esperança, o que a gente mais almeja ou deveria almejar, é a volta de Jesus, é a volta dele, é o reino dele. Isso é o que a gente deveria fazer. Só que aí vem uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Qual profecia falta se cumprir para que a gente tenha a volta de Jesus? Qual profecia falta se cumprir para que a gente possa ver a volta dele, para que a gente possa receber isso dele de forma intensa? Eu queria ler um texto com vocês que está em Mateus, no capítulo 24. Queria pedir quem puder abrir em Mateus 24, por favor. Mateus 24. Antes de ler o texto, eu queria fazer uma breve oração. Mateus capítulo 24. Oremos. Querido Deus, quero agradecer a Ti, Pai, por esse dia. Quero agradecer a Ti, Pai, porque a gente está na Sua casa e a gente tem esse grande privilégio de adorar o Senhor. É muito bom, Pai, é muito prazeroso. Tem tanta gente que não pode, que não tem acesso a isso, e graças a Ti a gente tem. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor possa abençoar esse culto, que a gente possa sair daqui mais cheios do que a gente entrou e que o Seu Espírito Santo possa trabalhar, Pai, de forma intensa e tremenda aqui hoje, Pai. Abençoa essa mensagem, é isso que eu lhe peço, em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 24. Nesse contexto, Jesus estava falando com os discípulos e ele começa a falar do que aconteceria nos finais dos tempos. E ele começa a falar das profecias, de tudo que aconteceria. Mateus capítulo 24, no verso 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximavam dele. E em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém todas essas coisas são os princípios das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E aí o final do texto fala: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então olha que interessante. Jesus fala de várias profecias, de várias coisas que estão acontecendo, que já aconteceram, só que ele finaliza falando que o evangelho vai ser pregado para todas as nações. E então virá o fim. Então se a gente fosse observar, hoje, a profecia, a principal profecia que falta se cumprir para que aconteça a volta de Jesus é a pregação do evangelho. Sonoplastia, não está passando aqui o passador de slides. É a pregação do evangelho. Essa é a maior profecia para que realmente aconteça a volta dele, e é o que a gente precisa fazer. Só que olha que interessante, se a gente fosse analisar hoje, no nosso mundo, no nosso contexto, a gente está bem nisso? A gente está conseguindo ter resultado nisso, na pregação do evangelho? A gente está conseguindo acelerar a volta de Jesus do jeito que a gente deveria fazer? Olha que interessante, hoje existem 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões de pessoas no mundo. Esse é o último dado que eu encontrei, de 2023. Com certeza tem mais. E a média é que cresça, em média, 1,5% ao ano de pessoas, mundialmente falando. E como é que está sendo o nosso progresso hoje, dentro desse contexto? Esse é um mapa que mostra os cristãos no mundo. Tem muçulmanos, tem hindus, tem judeus, mas os vermelhos somos nós, os cristãos. Olhando para esse mapa, a gente está bem ou não? Sim ou não? Sim? Olhando para esse mapa, a gente olha, está bem? Só que, quando a gente vai olhar mais a fundo nesse dado, a gente está bem espalhado, o cristianismo está bem espalhado e concentrado na maior parte dos continentes. Só que hoje, atualmente no mundo, somente 2,18 bilhões de pessoas dizem professar a fé cristã. Então, 2 bilhões, de 8 bilhões de pessoas, somente 20% se dizem cristãos. Só que aí você pode perguntar e falar: não, mas para que aconteça a volta de Jesus, a gente não precisa que todo mundo seja cristão, mas a gente precisa que todo mundo ouça a palavra e tenha a oportunidade de aceitar o evangelho. E é verdade, a gente precisa que as pessoas ouçam. Só que o que é complicado? Hoje, 40%
de todos os grupos mundiais nunca ouviram falar de Jesus. 40% do mundo nunca ouviu falar do nome de Jesus, não sabe da história, não entende, não viu nada que aconteceu. Quando a gente olha para tem um instituto de pesquisa chamado Joshua Project, onde eles fazem uma análise e eles olham para o mundo como um todo, em vários lugares, e eles estudam como é que está a pregação do evangelho. E de acordo com eles, 3,39 bilhões de pessoas não conhecem a Jesus, nunca ouviram falar do nome dele. Ou seja, 42% da população mundial nunca ouviu falar de Jesus. A gente olha que o cristianismo está bem espalhado, mas quase metade do mundo não sabe quem é Jesus. Será que a gente está tendo resultado de fato nisso? Esse é o Joshua Project, eles analisam vários grupos mundiais em relação a essa questão da pregação do evangelho. Então esses dados não são simplesmente de um lugar, mas são do mundo todo. Eles pegam vários grupos mundiais, eles sabem que no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os lugares, tem pessoas que não conhecem Jesus e que nunca ouviram falar do nome dele. Eu estava falando desses dias com um pastor, e ele contou para mim que ele foi fazer uma ação missionária na África, e quando ele estava lá, ele conversou com um rapaz que estava com a esposa doente. Ele estava muito triste, estava desolado, e ele começou a pregar, e falar de Jesus, e falar do poder de cura, o poder de transformação, de milagre que Jesus faz. Só que, quando o pastor contou isso para ele, ele falou, sério? Que top, então vamos lá falar com esse Jesus, onde é que eu encontro ele? Vamos lá levar minha esposa para ele. Ele não tinha consciência, ele não sabia de quem era Jesus, ele achou que fosse alguém que estava ali perto, que fosse curar ele, a esposa dele no caso, mas ele não sabia e nunca ouviu falar. É claro que hoje a maior parte dessas pessoas estão na janela 1040, boa parte. Só que no mundo todo a gente tem pessoas que não conhecem a Jesus, 40%. E a gente sabe que para a volta dele a gente precisa que as pessoas saibam, que as pessoas conheçam. E 40% não conhece. A maior parte está na janela 1040. Outro dado que é muito complicado. Somente 3% de todos os missionários mundiais, de todas as igrejas, somente 3% vai para essa região, para essa área onde é mais complicada. Lá o evangelho é muito difícil de ser pregado. Lá os missionários, agora falando da nossa igreja em específico, eles têm que fazer todo um processo, cuidado com o nome, eles não podem armazenar nenhuma informação. A gente soube que teve vários batismos, aliás, várias pessoas que aceitaram Jesus nas regiões da janela 1040, só que elas não puderam se batizar, porque quando elas se batizam, elas correm risco de vida. Então, olha o peso disso. E hoje, a gente, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de acessar o evangelho, a gente tem esse privilégio, como eu falei, de estar aqui, de estar adorando, de estar buscando a Deus, e tem pessoas que não têm isso. E, novamente, não é só lá. No mundo todo, a gente tem pessoas que não conhecem a Deus e que nunca ouviram falar de Deus, de Jesus. Em 2011, a nossa igreja ela fez uma pesquisa e ela reuniu toda a questão da pregação do evangelho, como é que estava sendo o desenvolvimento, pregação mundial, como é que estava acontecendo isso. Ela fez um grande estudo e ela chegou numa conclusão e ela publicou um livro. O livro é Apelo Urgente por Reavivamento, Reforma e Discipulado e Evangelismo. É um livro que a igreja lançou para a nossa igreja. E olha essa parte específica. A igreja fala o seguinte: o desafio de alcançar os mais de 6 bilhões de pessoas no planeta Terra com a sua mensagem para o tempo do fim parece impossível. A tarefa é esmagadora. De uma perspectiva humana, o rápido cumprimento da grande comissão de Cristo em algum momento próximo parece improvável. A taxa de crescimento da igreja simplesmente não está acompanhando o crescimento da população mundial. Uma avaliação honesta do nosso impacto evangelístico atual no mundo leva à conclusão de que, a não ser que haja uma mudança dramática, não concluiremos a comissão celestial nessa geração. A despeito dos nossos melhores esforços, todos os nossos planos, estratégias e recursos são incapazes de concluir a missão dada por Deus para a sua glória na terra. Quando a gente ouve isso, é muito desanimador, né? A gente tem esperança, desde que a gente se batizou, a gente está com a esperança de que Jesus vai voltar, que ele vai voltar na nossa geração, que a gente não vai passar pela morte. Mas a própria igreja falou, se não houver uma mudança dramática na nossa igreja, no nosso posicionamento, a gente não vai cumprir a comissão celestial nessa geração. Mas quando a gente olha para isso, qual que é a solução? Porque a gente vê um mundo que está complicado e a gente vê cada vez mais um mundo pior, com desafios, como o próprio texto fala, guerras, rumores de guerras, desafios. Eu estava analisando essa semana, eu vi a história lá nas Filipinas de um povo muito, 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 muito pobre, e eles vivem nos cemitérios. São vários cemitérios, aqueles de tijolo, tudo assim, um em cima do outro, e as pessoas moram em cima, moram do lado, as crianças ficam jogando, entra corpo e sai corpo, e todo mundo vivendo naquela realidade, de muito sofrimento. Hoje, graças a Deus, a gente tem conforto, a gente tem uma vida abençoada, Deus abençoa a gente e provê para a gente em várias áreas da nossa vida. Mas tem tanta gente sofrendo, e esse mundo no pecado é tão complicado.
Qual que é a solução para isso? A solução está em Joel, no capítulo 2, verso 28. Quem quiser abrir, Joel 2, 28. Nesse momento, o profeta Joel estava passando por um grande desafio com o povo de Israel, que estava longe dele, que estava longe dos caminhos dele. Esse texto, inclusive, é um texto muito utilizado quando a gente fala de avivamento, de grandes movimentos que Deus vai fazer na terra e que vai fazer. Mas Joel 2, 28 fala o seguinte: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os seus velhos terão sonhos e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que a gente precisa para poder acelerar a volta de Cristo, e essa missão, na verdade, é uma missão de Deus, mas Ele deu a oportunidade para a gente cooperar com Ele. O que a gente precisa fazer é viver um grande avivamento. A gente precisa viver o que está escrito em Joel 2,28, onde o Espírito Santo vai derramado, os filhos e as filhas vão profetizar, os jovens terão sonhos, os velhos terão visões. Ele fala, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, para a gente poder começar a viver o sobrenatural que Deus tem para a gente. Se a gente vai para Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, uma experiência que todo mundo conhece, na primeira chuva. Em Atos 1 diz, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, toda a igreja, quando de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E depois disso, no livro de Atos, a gente vai ver uma série de experiências sobrenaturais com Deus. A gente vê um pouquinho para frente, em Atos 3, Atos 2 e 3, Pedro batizando 3.000 pessoas, depois várias milhares de pessoas que foram sendo acrescentadas. Até tem um texto em Atos 5 que fala o seguinte: e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, a menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. As pessoas colocavam os doentes, os enfermos, pessoas com espíritos imundos perto de Pedro, para que a sombra dele passasse e ele curasse. E a gente vai ver uma série de experiências de mover sobrenatural de Deus, da igreja crescendo. Naquela época o evangelho não era mundial ainda, mas apenas 12 homens, e no livro de Atos fala que tinham 120 pessoas que estavam com eles e foram cheios do Espírito Santo. Mas os apóstolos, 12, foram através deles que o mundo inteiro foi evangelizado. 12 pessoas. E a gente hoje, com 2 bilhões de pessoas no mundo, não conseguimos evangelizar a terra. É claro que a gente sabe que é uma missão de Deus, mas a gente precisa e a gente depende do poder do Espírito Santo e de um grande avivamento para que a gente possa viver isso de forma sobrenatural. Voltando para o livro de Atos, a gente vê uma série de experiências extraordinárias acontecendo. Se a gente vai para Atos 4, a gente vê Pedro e João que estavam presos e a igreja começa a interceder por eles de forma intensa, interceder, e de repente eles saem, eles conseguem escapar. E quando eles se unem, eles começam a orar e a interceder e a clamar a Deus, e diz que a igreja, o local onde eles estavam reunidos, começa a tremer. Imagina a gente aqui orando, todo mundo no clamor, buscando a Deus de forma sobrenatural, e esse templo treme. E eles foram cheios do Espírito Santo de novo. E eles começaram a fazer cada vez mais milagres, o poder de Deus se manifestava através deles e no meio deles. A gente vê muita coisa acontecendo. Em Atos 3, Pedro e João também chegam na porta formosa do templo, no momento de oração, que era o momento de costume deles. Quando eles chegam na porta do templo, aparece um coxo pedindo dinheiro para eles. E Pedro fala, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. E levanta e cura ele. No momento de oração. Eles tinham uma vida de aventuras e experiências ao lado de Deus. E aí vem a pergunta: por que a gente não está vivendo isso na nossa igreja? Por que a gente não está vivendo um nível de profundidade, de intimidade com Deus, a ponto de viver o sobrenatural, a ponto de acelerar a volta dele? Porque se a gente continuar na mesma frequência, no mesmo formato que a gente está, a própria igreja falou, se não houver uma mudança dramática, a gente não vai concluir a grande comissão de Cristo nessa geração. E a gente sabe que é um trabalho que Ele vai derramar sobre nós, é o Espírito Santo dele que vai fazer com que a gente consiga isso. Mas a gente tem a nossa responsabilidade. Em Marcos 16, no verso 15, fala o seguinte, Jesus falando para os apóstolos e os discípulos: e disse-lhes, vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E novamente, por que a gente não vive isso? Por que os sinais que acompanham não estão acompanhando a gente do jeito que deveria? Às vezes a gente olha para o livro de Atos e fala, foi algo que aconteceu naquela experiência, naquele momento, mas será que era só para eles? Era só para eles esse mover de Deus? Eu creio que não. Há mais ou menos umas 2 semanas atrás, no carnaval, na época do carnaval, eu participei de um retiro de oração.
a gente foi lá, tinha vários jovens, a gente estava em oração, buscando a Deus. Uma coisa interessante, todo dia, de noite, a partir das 11h30 da noite, até o outro dia, meio-dia, a gente ficava num jejum de falar. Como assim jejum de falar? A gente ficava com o material que eles deram pra gente, somente estudando, buscando a Deus, se consagrando. Depois de tarde a gente tinha várias programações, tinha várias brincadeiras, mas a gente estava num momento de entrega profunda, durante os 4 dias do carnaval, e buscando, intercedendo, e pedindo o poder do Espírito Santo. Teve um momento, na pregação que eles fizeram lá, em que a mulher que estava ministrando lá, ela falou assim para as pessoas, ela falou, orem agora para que o Espírito Santo fale para vocês. Qual que é o propósito de vocês estarem aqui? Por que vocês estão aqui? Naquele momento que ela me perguntou isso, eu orei. E no momento que eu orei, eu senti Deus falando para mim, eu quero que você volte ao primeiro amor. Eu quero que você volte ao primeiro amor. Eu estava na liderança, estou na liderança dos jovens, fazendo muita coisa, muito compromisso, e a gente tem tanto cargo, tanta responsabilidade, tanta coisa que a gente tem que gerir, é importante a gente fazer isso. Mas Deus falou para mim, ele levou até um texto de Apocalipse 2, que fala o seguinte, conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Está falando de uma igreja, a igreja de Éfeso. Era uma igreja com alta performance, que tinha todo um controle de qualidade. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Ele falou de uma igreja de alta performance. E eu, de certa forma, considerava que eu estava conseguindo ter resultado. Mas ele fala assim, ó, tenho, porém, contra ti o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Deus estava falando, você está tendo resultado, está fazendo as obras, está fazendo o projeto, mas você não está fazendo porque você me ama de verdade. Virou rotina. Você tem que lembrar de onde você caiu e voltar a esse primeiro amor, porque senão eu vou tirar o seu candelabro do lugar. E Deus, ele faz isso. Se a gente não honra ele do jeito que a gente deveria, se a gente não tem essa fome do Espírito Santo e esse amor, e fazer por amor a ele, a gente vai ter nosso candelabro tirado do lugar. Tem um texto em 2 Coríntios 3:6 que fala, a letra mata e o Espírito vivifica. Falando de uma experiência pessoal, que eu senti Deus falando comigo. Estava muito envolvido e fazendo muita coisa, muita responsabilidade, muito compromisso, mas Deus falou, e quanto a mim, a me buscar de verdade, por que você está fazendo isso? Qual que é a motivação do seu coração em fazer as coisas que você está fazendo? E novamente, às vezes na igreja a gente tem tanta coisa, tanta responsabilidade, que é importante, que é a coisa que a gente tem que fazer, mas enquanto é realmente adorar a Deus de verdade, entregar nossa vida para Ele e viver o sobrenatural com Ele? Por que a gente não está vivendo essas experiências? Eu estava morrendo espiritualmente mesmo estando dentro da igreja. E lá no retiro eu vi pessoas falando sobre isso. Pessoas que estavam ali dentro e como nós estamos, só que elas não estavam tendo essa conexão com Deus profunda, não estavam dependendo dEle, estavam fazendo as coisas na força do braço e por isso estavam morrendo espiritualmente. E depois disso eu senti Deus falando de forma muito intensa comigo. Eu tenho um texto em Filipenses 3, onde Paulo, ele fala o seguinte, ele fala, mas o que para mim era lucro, considero agora como perda. Aliás, considero tudo como perda comparado com a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por qual eu perdi tudo e considero tudo como lixo para poder viver com Ele, para poder ganhar Ele. E eu lembro que nesse retiro eu senti Deus falando de forma tão intensa. E às vezes a gente quer crescer, a gente quer ter resultado, isso é importante, esse é o plano de Deus para a gente, ter resultado em todas as áreas da nossa vida. A gente crescer, a gente prosperar. Mas teve umas horas que eu estava orando lá, e eu me ajoelhei naquele retiro, e eu falei, Senhor, eu quero fazer tanta coisa, eu creio que o Senhor vai me abençoar para fazer tanta coisa, mas só o Senhor é suficiente, só o Senhor já basta, só o Senhor já me preenche profundamente. Eu estava orando e eu estava orando especificamente porque eventualmente eu quero me casar, né? E a gente vai construir famílias, né? Pessoas, e construir muita coisa. E eu creio que é o plano de Deus para a gente, eu quero que isso aconteça, mas quando eu estava orando eu senti algo tão intenso do Espírito Santo falando para mim, eu sou suficiente. E Deus é suficiente. E não quer dizer que eu não vou ter uma esposa, eu não vou ter nada disso, mas eu creio que a gente tem que ter nosso coração em Deus, em Cristo. Ele é suficiente. Paulo fala, o que para mim era lucro, eu considero como perda. Tudo. Ele não fala só coisas pregressas. Eu achava que ele estava falando do estilo de vida antiga dele, mas ele fala, tudo é lixo, é esterco, comparado com a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por qual eu perdi todas as coisas. E depois disso, depois desse retiro, começou a acontecer muita coisa sobrenatural na minha vida, nessas últimas semanas. Até compartilhando com vocês, olha que interessante. Essa semana, o nome dessa mulher é Emika. Ela é uma mulher que está lá no Japão.
Segunda-feira agora, a gente foi num grupo de oração, fui num grupo de oração com alguns homens, e essa mulher, assim, ela é muito, muito, muito usada por Deus. Ela tem uma grande empresa no Japão, ela realmente é bem grande, multimilionária, mas ela tem um grande ministério. E ela impacta muita gente, faz pregações para multidões mesmo. E há um tempo atrás, mais ou menos uma semana, ela acabou desenvolvendo câncer. E ela começou a pedir oração, todo mundo começou a interceder por ela. Só que na segunda-feira à noite, aliás, um pouquinho antes, porque o horário é diferente, ela mandou uma mensagem para o líder do grupo de oração que a gente estava na segunda. E ela ligou para ele, mandou mensagem falando que precisava de intercessão, porque ela ia ter que fazer uma análise ali. Ela já tinha feito um exame, mas ela ia fazer outro exame, para poder ver como é que estava ali o cisto, né? E a gente começou a interceder. Eu lembro que a gente estava mais ou menos umas 10 pessoas, e um de cada vez, só fazendo oração, pedindo pelo Espírito Santo, pedindo por ela, pedindo que Deus fizesse o sobrenatural na vida dela. Isso na segunda-feira, de noite, todo mundo orando. E passou ali algumas horas, no outro dia, no caso, de manhã, e o líder ali do grupo mandou uma mensagem para mim. Falou: Gustavo, a nossa oração, através do poder de Deus, teve resultado. Ela mandou um áudio falando: gente, eu senti de forma clara, quando você estava orando por mim, o poder do Espírito Santo. E o médico foi fazer análise, e o cisto, ele diminuiu assim, de forma drástica, de um dia para o outro. De forma drástica ele diminuiu, e depois disso é bem provável agora que pelo tratamento ela já vai conseguir se resolver e curar disso. Depois de um momento de intercessão, depois de um momento de oração. E isso é normal. Infelizmente, às vezes não é tão comum no nosso meio, mas isso é normal. No livro de Atos a gente vê tanto de experiência, de coisas sobrenaturais acontecendo, e a gente tem que aprender a dar voz para o Espírito Santo. Ouvir o Espírito Santo falando com a gente. Na semana passada também aconteceu outra experiência. Eu estava ali na Salgado Filho, e descendo, tem a José Ritmer, que é aquela descidona. Eu estava passando lá, depois que eu saí da casa do Gabriel de noite. A gente teve um momento ali, todo mundo junto. Saí da casa dele, passei de carro. Quando eu fui descer e virar à esquerda, eu vi uma mulher segurando uma placa. E ela estava chorando muito, chorando muito. Ela estava segurando essa placa, eu passei assim. Aí eu fui descendo, estava dentro da minha casa. Aí eu senti Deus falando: volta lá. Eu falei: mas voltar lá? Agora, né, já está bem tarde, era mais ou menos quase 11 horas da noite. E volta lá. E eu assim, não entendi muito bem, mas fiquei meio assim, tá bom. E nesse mesmo dia, Deus tinha me abençoado, tinha dado certo um fechamento com um cliente, e eu senti Deus falando para mim: você foi abençoado e você vai abençoar. E eu, no começo, fiquei meio resistente, mas voltei, fiz a volta. Quando eu subi, que eu cheguei lá na parte onde você vira à esquerda de novo, a gente entrou numa farmácia, ali no estacionamento da farmácia, e a mulher estava lá. Quando eu abri o vidro, ela veio chorando muito, e ela falou para mim: eu estou cansada de ser humilhada. Eu tentei falar com várias e várias pessoas aqui hoje, ninguém me ouviu. Eu estava orando e pedindo para que Deus enviasse alguém que só me ouvisse. E ela começou a falar. E nesse mesmo momento eu lembrei de Jesus. As pessoas vinham até ele com as suas dores, com os seus problemas. E ele ouvia as pessoas, e abraçava e curava. E nesse momento ela começou a compartilhar comigo. Ela falou que ela estava com um problema, o marido dela tinha deixado ela tem 4 filhos. E ela estava morando num lugar lá que estavam quase despejando ela, porque ela não tinha dinheiro para poder pagar o local. E ela começou a compartilhar comigo. E naquele momento eu senti muito forte a vontade de ajudar ela, e Deus tinha abençoado, e eu ofertei para ela. Naquele momento que isso aconteceu, ela se ajoelhou e ela levantou a mão para o céu e falou: meu Deus, muito obrigado. Ela estava orando o dia inteiro, ela não tinha recebido nada o dia inteiro. E ela falou que na hora do almoço teve um casal de cristãos que orou com ela e falou: ainda hoje Deus vai enviar alguém para te abençoar. E aconteceu. E isso é normal. E a gente tem que viver isso. A gente tem que viver com Deus. A gente tem que viver uma vida de experiências, de aventuras com Deus. Isso é normal. E assim, quando a gente olha, biblicamente falando, as pessoas que viveram experiências com Deus de forma intensa, eu lembro agora, por exemplo, de Pedro, Tiago e João. De todos os apóstolos, os 3 foram os que mais viviam experiências com Deus, os que estavam mais próximos. E aí você pergunta: por quê? Deus, ele não faz acepção de pessoas. Até parafraseando o Luciano Subirá, né? Eu não aceito que Deus tenha filhos preferidos, a menos que seja eu. E assim, Deus não tem, ele não faz acepção de pessoas. Só que você vê 3 pessoas específicas no meio dos apóstolos que se inclinavam perante ele, que viveram experiências. No Monte da Transfiguração eram os 3 que estavam. Na ressurreição da menina lá que morreu, eram os 3 que estavam juntos. No Getsemane eram os 3 que estavam com ele. As experiências mais intensas e sobrenaturais, eles estavam juntos. Por quê? Como é que eles viviam isso? E a realidade é que, na verdade, eram eles que iam até Jesus, eram eles que tinham fome.
Eles que tinham fome e sede de Jesus, eles que iam atrás dele, eles que tinham essa vontade, eles clamavam, eles queriam viver isso, e porque eles tinham fome e vontade, Deus abençoava eles. Tem um texto que fala, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Infelizmente, são poucos que estão dispostos a entregar, a se entregar completamente, para poder viver isso. Porque Deus, Ele honra a gente. O nível de entrega que a gente tem é o nível de experiências que a gente vai ter com Ele também. Por exemplo, a gente vê a história de Abraão mesmo. Abraão, Deus vai lá e pede para o Abraão o filho dele, Isaac. E no momento que Deus pede o filho dele, ele no mesmo dia, na madrugada, ele levanta, ele sai, ele caminha com ele até o monte para poder ter a questão do sacrifício. Quando ele chega lá, ele nem assim, não tem nenhuma repressão, assim, ele vai lá e vai com tudo para cima. E é engraçado que Deus, ele parece até que provoca ele, porque ele fala, né, Abraão, toma o seu filho, seu único filho, o filho que você ama, seu filho, seu único filho, o filho que você ama, entrega ele como sacrifício. E ainda assim, ele vai lá e faz o que Deus pediu, ele estava disposto a entregar. E no momento que ele vai lá para poder entregar, Deus não permite que isso aconteça. Mas Deus, ele não queria o menino, Deus, ele não queria o sacrifício, Deus não precisa do nosso sacrifício, da nossa oferta. Ele queria a disposição de entrega, ele queria que a gente estivesse disposto a entregar. A partir do momento que a gente está disposto a abrir mão de tudo, e não que Deus vai pedir isso da gente, mas a partir do momento que a gente está disposto a entregar, é aí que o sobrenatural vai acontecer na nossa vida, é aí que a gente vai ver experiências com Ele, é nesse momento que Deus vai agir na nossa vida. E novamente, a gente olha para o nosso estilo de vida, como é que está sendo o nosso estilo de vida? A gente está conseguindo viver experiências com Deus? A gente está conseguindo viver para Ele e viver o sobrenatural que Ele tem para a gente? Eu queria que... Vai tocar uma música agora, e enquanto toca essa música, eu queria falar o seguinte. Novamente, em Filipenses, Paulo fala, né? O que para mim era lucro, eu considero como perca. Eu queria que você, se você realmente quer viver isso com Deus, se você realmente quer viver uma experiência intensa com Ele, você precisa estar disposto a entregar. Você precisa estar disposto a se entregar para Ele. E se você realmente quer viver isso, enquanto toca essa música, eu queria que você viesse aqui na frente. Porque eu vou fazer uma oração específica por isso. Para que as pessoas que estiverem aqui na frente possam viver o sobrenatural de Deus. Que elas possam aprender esse nível de entrega sobrenatural. E que Deus possa agir na vida deles. Se você quer isso para a sua vida, vem aqui na frente. A gente vai fazer uma oração em prol disso. E também presta atenção na letra dessa música que vai tocar agora. Essa música, ela fala sobre entrega. Ela fala sobre você dar sua vida para Jesus. E ter tudo como perda, né? Por causa dele. Leva-me ao primeiro amor.
de bênçãos eu não vi, não. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, eu só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, Mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Querido Deus, eu quero agradecer a Ti, Pai, porque a gente tem o grande privilégio de adorar o Senhor, Pai. Eu quero agradecer a Ti, Pai, porque a gente tem a oportunidade, Pai, o privilégio de entregar a nossa vida para o Senhor, Pai, e ser usado da maneira que o Senhor quiser usar a gente, Pai. Eu quero clamar a Ti, Pai, para que a gente possa ter um grande despertar, Pai, um grande avivamento, para que a gente possa viver, Pai, e acelerar a Sua vinda, Pai. O mais importante, Pai, o mais prazeroso para a gente é viver isso. Eu consigo ver a gente, Pai, vivendo esse momento onde vai ter uma luz do tamanho da mão de um homem que vai vir e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e a gente vai reencontrar as pessoas que a gente ama, a gente vai ver algo tão impactante, e depois a gente vai vir para o céu e vai ver o Senhor, e vai abraçar o Senhor, e vai ser algo que vai preencher a gente de uma maneira tão intensa. Eu quero agradecer por isso, Pai. Eu quero pedir, Pai, declarar, Pai, para que todas as pessoas que estão aqui, Pai, todas as pessoas que decidiram, Pai, entregar a vida para o Senhor de forma completa, Pai, de forma intensa, que o Senhor possa permitir, Pai, e derramar o Seu Espírito Santo sobre eles, Pai, para que a gente possa viver o sobrenatural com o Senhor, Pai, para que isso possa ser normal na nossa vida, Pai. A gente possa viver uma vida de aventuras, experiências, Pai, intensas ao Seu lado. Gratidão a Ti, Pai, porque o Senhor ama tanto a gente, Pai, a gente não merece nada, Pai, mas o Senhor é misericordioso e dá tudo pra gente. Abençoa o restante desse culto, abençoa o restante desse dia, que a gente possa se manter conectado ao Senhor e tomar uma decisão. É isso que Ele peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Nesse momento não tem como falar sobre missão, sobre tantas pessoas para serem alcançadas sem perceber o resultado daqueles que se levantam em prol do Evangelho. Talvez você percebeu que no Oriente Médio ali existe milhares de pessoas que precisam conhecer a Cristo. E realmente é um grande desafio. Ontem, enquanto estava no hospital, eu li um livro sobre o evangelismo no Oriente Médio. Por enquanto não tem pessoas lá, a maior parte das conversões são através de sonhos e visões que Deus tem dado àquelas pessoas. E a gente fica pensando o que a gente pode fazer para alcançar. E talvez você fale, pastor, eu não tenho como ir para lá, não posso, não tenho condições de deixar a minha vida aqui para pregar o evangelho onde tanto é necessário.
Mas eu falo que bem pertinho de você pode ter alguém que pode precisar do Evangelho. Ao seu lado, um vizinho, um amigo, um colega, que está buscando algo mais significativo na sua vida. E você pode começar aonde você está. Você não precisa sair de onde você está para pregar o Evangelho. Se você pode, vai. Mas se você não pode, aí onde você está, Deus colocará pessoas ao teu redor. Tem uma oração que não falha. Se você quer uma oração respondida, ter uma experiência de uma oração respondida na sua vida esse ano, faça a seguinte oração: Senhor Deus, por favor, coloque alguém na minha vida da qual eu possa dividir o que tu tem feito comigo. Eu tenho certeza que Deus irá levantar alguém. E você poderá ter a experiência que talvez o Haroldo terá hoje. Haroldo, chega aqui. Somente o Haroldo, somente o Haroldo. Fiquem tranquilos, o Haroldo não aprontou nada, não é ele que vai ser batizado. Nesse momento alguém pensou, o que o Haroldo andou aprontando, né? O Haroldo, em meio à sua rotina, em meio talvez às lutas da vida, preocupações da vida, ele tirou um tempinho para dividir o que Cristo tem feito na vida dele com outra pessoa. E hoje é o momento que dele talvez ver a coroação do seu trabalho, do seu esforço, através da entrega de um de seus alunos para Cristo. O Evangelho ele não volta vazio. Ele vai e vai prosperar naquilo que foi designado. Haroldo, eu quero que você chame pelo nome, quem que é o seu aluno que estará aqui hoje? Quero que você chame ele aqui. Quero chamar aqui o Marquinhos Camargo, por favor, Marquinhos. Amém? O Marquinhos também, em meio aos estudos, ele percebeu que teria que deixar muita coisa de lado. Mas como foi falado no sermão, ele percebeu que tudo aquilo que ele teria que deixar de lado para conhecer a Cristo era insignificante. Não existe nada nesse mundo que você possa ter, que você possa viver, que você possa conhecer, comparado ao conhecimento pleno de Cristo Jesus na sua vida. Qualquer experiência que te separa de Cristo hoje, qualquer prazer, qualquer elemento que hoje te impede de entregar a tua vida a Cristo, não é nada comparado a você viver plenamente ao lado dele, entregar-se plenamente para ele. Tudo o que esse mundo pode te oferecer são migalhas, comparado àquilo que o céu tem reservado para você. E talvez nesse momento fale para pessoas que estão em dúvida. Não somente Paulo, mas todo mundo que eu conheço, que um dia desceu as águas batismais, confirmaram o discurso de Paulo. Considera tudo como refúgio, o que deixei para ganhar a Cristo. Marquinhos, feliz com a sua decisão? Está certo que quer ser batizado? Essa igreja está feliz com a presença e o batismo? Marquinhos, levante sua mão quem está feliz aqui. Amém. A decisão mais importante, mais impactante e mais decisiva da sua vida está para ser cumprida hoje, ser selada hoje. Cristo é tudo o que você precisa. A graça dele é tudo o que você necessita. E ela supre tudo aquilo que você não teve, que você não tem e que você não terá. Mas não viva sem a graça dele. Posso seguir com o teu batismo nesse momento aqui? Haroldo, está feliz, Haroldo? Não existe nenhuma experiência melhor que poder entrar nesse tanque com alguém que você ganhou para Cristo. E eu gostaria desse ano entrar com vários de vocês aqui nesse tanque. E vocês poderem acompanhar as pessoas que vocês conduziram a Cristo. Eu não sei quem será o próximo, mas já está aberta a agenda do pastor, para você colocar o seu nome ali. Pastor, prepara um roupão para mim, que eu vou entrar aí no tanque com alguém que eu vou levar para Cristo. Amém ou não? Eu almejo que cada um de vocês possa ter essa experiência na sua vida. A maior conquista, o maior altar, o ponto mais alto do pódio da vida de um cristão é poder estar aqui no tanque, junto com alguém que você conduziu a Cristo. Nesse momento, Marquinhos, chegou a sua hora. Eu quero convidar os familiares, os amigos que
queiram estar presentes, queiram acompanhar de mais perto esse momento, possam vir aqui ao meu lado esquerdo, aqui, para que a igreja possa acompanhar esse momento tão bonito. É uma equipe grande. Uma pessoa não chega aqui sozinha, tem várias pessoas envolvidas. Pai querido, um jovem escolheu abrir mão do mundo e de todos os prazeres que esse mundo oferece, porque ele conheceu a Cristo, e comparando Cristo com tudo que esse mundo pode oferecer, ele percebeu que esse mundo não é nada, que esse mundo não satisfaz, que esse mundo é ilusão, que esse mundo é correr atrás do vento. Pai querido, nesse momento, conforme a vontade que o Marquinhos tem de selar a vida dele nesse compromisso com Cristo, de dedicar a sua juventude, a sua força, a sua criatividade, a sua inteligência, o seu vigor para a obra de Cristo, eu, como ministro do Evangelho, nesse momento, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.